Para quem assiste à série Imagens do Universo, alguns temas são difíceis de serem entendidos. Esse é um problema universal, pois, apesar do esforço de redatores de todo o mundo em tornar os seus textos cosmológicos mais acessíveis aos leigos, muitos pontos abordados na física permanecem inacessíveis. Esse é o caso, por exemplo, do conceito de cone de luz do futuro de um evento. Por esse motivo, pensei em tornar o assunto mais visual, através de gráficos e diagramas explicativos, com o mínimo de texto possível. Na página 52, do livro Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, encontramos o seguinte gráfico. É possível notar, neste gráfico, que a Terra e o Sol ocupariam o mesmo momento do tempo. Ou seja, o presente. A luz partiria do Sol por dentro de um cone, chamado do futuro. Segundo Hawking, se o Sol deixasse de brilhar agora, nós não poderíamos ver o evento diretamente. O observador ainda veria o Sol brilhar por 8 minutos. Diferentemente do observador, mesmo que o Sol estivesse no presente do universo, ele não poderia saber disso, por não contar com uma memória. Além disso, para saber da morte do Sol, o observador precisaria que o espaço dispusesse de um mensageiro, justificando a demora na comunicação do evento. Apesar de o observador na Terra somente ter conhecimento da morte do Sol depois de 8 minutos, para o seu ponto de vista, o evento iria se manifestar instantaneamente. É que ele não disporia de informações acessíveis antes da sua manifestação. Se a morte do Sol fosse um caminhão desgovernado, o observador não teria tempo sequer para anotar a sua placa. Pode-se dizer, neste caso, que o início da contagem do tempo, o seu marco zero, estaria, para todos os efeitos, colocado na posição do observador e não na posição da estrela. Isso poderia ocorrer apenas no plano virtual, mas decorreria do princípio de exclusão de acesso direto ao que estaria no seu futuro, ou ao que estaria dentro do cone de luz do futuro do Sol. Isso ocorre porque não se poderia medir diretamente o tempo no futuro, o que revela a importância do ponto de vista do observador. A ausência de tempo, no futuro, achataria o cone de luz do futuro do Sol sobre um plano bidimensional, onde não haveria movimento mensurável. Além disso, o marco zero do tempo migraria para a posição do observador, na Terra. Se o tempo somente pode ser medido no seu passado, pode-se sugerir que ele estaria contido no próprio observador, por um princípio de exclusão de acesso direto ao que estaria no seu futuro. Então, o diagrama de Hawking seria influenciado pelo ponto de vista do observador. Sem saber do tempo no seu futuro, a seta do tempo parece se inverter na posição do observador, passando a apontar, de forma continuada, para o seu próprio passado. Como já foi dito, como o observador não pode saber da morte do Sol diretamente, o marco zero do tempo se fixa para sempre na sua posição.
Olhando a partir da sua nova posição, assumida no passado, o observador se dá conta de que o presente e o futuro do Sol, assim como o seu próprio presente, são a mesma coisa. Diz-se que o observador olha para o presente do universo sempre com atraso. Por isso, apesar de continuar no presente, ele teria sido banido daquele lugar, por estar na dependência da sua memória. Isso mantém o movimento do tempo sempre na direção do futuro, como previsto pela ciência. Embora, para o ponto de vista do observador, a sua seta pareça apontar continuamente para o seu passado. O movimento da Terra no espaço seria negativo, pois dependeria do tempo no passado. Neste caso, a Terra não avançaria nem sairia do seu lugar, pois o seu movimento não seria no espaço, e sim no tempo.